A paz de Deus para todos em nome do Senhor de Jesus, nesse dia maravilhoso ao qual Deus nos proporciona na face dessa terra, para louvar, cantar, engrandecer a esse Deus que até hoje, por mais que passamos provas, passamos lutas, tentações, por mais que não somos compreendidos, ao contrário, somos caluniados, perseguidos, injustiçados. Mas Ele diz que tudo isso fariam por causa do nome dEle, por carregar esse nome, chamado Deus Todo-Poderoso que habita no céu, e o nome do seu Filho Jesus Cristo Nazareno, Filho do seu amor, que com grande amor veio até essa baixa terra, nos resgatar do pecado, do engano, da mentira, da prostituição, e nos ensinou o caminho da verdade, e disse para nós prosseguir a luz, e sempre guiado pela luz, para que as trevas não pudessem nos engolir, porque o trabalho do adversário é esse. Se possível fora, nos engoliria vivo, nos mataria, nos destruía. Mas se estamos desse dia, se estamos distante do Senhor, com certeza viraremos uma presa fácil na mão do nosso adversário. Por isso que Davi disse que Deus aborrece os ímpios e abençoa o justo. Tudo isso você encontra no Salmo de Davi, e ele, quando fazia salmo, ele sempre oferecia alguém. Ele ofereceu para o cantor Mor sobre Neilote. Davi, ele fazia isso. Pela manhã, levantava, ia para os campos, para que levasse as ovelhas para pastear em pastos verdejantes. Enquanto isso, ele tocava, cantava e fazia salmos maravilhosos e conversava com o Senhor. E num deles ele dizia assim: dá-nos ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Ele orava, a igreja, ele orava pela manhã, ele orava pela tarde. Era um moço dedicado às coisas de Deus, tanto é que a força do Senhor estava dentro dele, mas ainda não estava sendo manifestada. Só se manifestou no dia que um urso veio tomar uma das ovelhas. Ele foi para cima e matou o urso. Logo depois, passado um tempo, lá vem o leão. Ele despedaçou o leão, dilacerou o leão, e ele viu que uma força muito grande estava sobre ele. Então ele dizia: pela manhã ouvirás a minha voz, Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. E ele disse: nem contigo habito o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e também o fraudulento. Sanguinário é aquele, igreja, que mata seu irmão, derrama o sangue do inocente, não tem coragem de estender a sua mão de misericórdia, não tem coragem de ajudar, mas ele mata, ele é sanguinário. E também fraudulento, enrola seus irmãos. Fraudador, igreja, não carrega as coisas da verdade dentro do seu coração. Mas eu cantarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, que são muitos que se levantam contra mim. E eles também dizem, Senhor, que da minha alma não há salvação para eles, Deus.
mas sei, Senhor, que Tu sempre será um escudo para mim. Aplana diante de mim o Teu caminho, Senhor, para que eu não possa tropeçar o meu pé em pedra, para que eu possa passar livremente, sabendo que Tu, Senhor, disseste: não tropeçarás o teu pé em pedra. Nenhum mal chegará à tua tenda, e toda arma preparada contra ti também não prosperará. Porque não há retidão na boca deles, Senhor. As suas entranhas são verdadeiras maldade. A sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Não sabem falar da tua palavra, não entendem o que é misericórdia, mas lisonjeiam, Senhor, os teus servos, e com a sua língua, Senhor, condena. Com a sua língua, fala mal daqueles que ficaram caídos a meio do caminho. Mas Tu, Senhor, nos fizeste como um bom samaritano, para estender a mão, Senhor, para os caídos. Porque Tu, Senhor, quando vieste nesta baixa terra, Tu disseste que não vieste para o são, mas vieste pelos doentes. Tu não veio, Senhor, num berço de ouro, numa manjedoura, Senhor, de ouro puro. Não, Senhor. Tu veio no meio da humildade. Até naquele tempo, alguém dizia: ele come com esses homens, com a mão suja, com esses pobres. E o Senhor, olhando para eles, disse: o que faz mal não é o que entra na boca do homem, mas sim o que sai da boca do homem. São esses, igreja, que lisonjeiam e contaminam uns aos outros, e assim vai a contaminação. E nesse ano que a gente vive, a contaminação se levantou de uma certa maneira que até os maiorais, até aqueles que estavam diante de nós, como um guia da direção da palavra, para nos iluminar e não deixar nós cair nas covas nem nas armadilhas do adversário, foram os primeiros a nos conduzir a buracos, covas, e muitos caíram e não conseguiram mais se levantar. Declara os culpados, ó Deus, e caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se revoltaram contra Ti, Senhor. Mas alegre-se todos os que confiam em Ti, e exultem eternamente, porquanto Tu os defendeste, e em Ti gloriarem os que amam o Teu nome. É, Senhor, o que amam o Teu nome, que tem prazer de meditar na Tua palavra de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dará o seu fruto na estação própria. Pois Tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-los-ás da Tua benevolência, como de um escudo. Tu és o nosso escudo, o nosso broquel. Tu disse que o sol não nos telestaria de dia e nem a lua de noite. E Tu disse, Senhor, na boca do Teu servo Davi, como sempre dizia e gostava de conversar contigo pela manhã, pelas madrugadas, e quando as ovelhas pasteavam, que adormeciam, Davi estava ali pronto para salmodiar, cantar, recitar e fazer a Tua vontade na face dessa terra. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, dizia Davi, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele disse, Senhor, que tem o prazer na lei do Senhor e que na sua lei medita de dia e de noite. É que nem Tu disseste na Tua palavra, Deus, para dar fruto no tempo e fora do tempo, seja de dia, seja de noite, seja de madrugada, na primeira, na segunda, terceira vigília da noite, Tu sempre, Senhor, estará com Teus ouvidos inclinados para ouvir a nossa voz. Bendito seja o Teu nome, Senhor, nesse dia maravilhoso que Tu nos proporciona, na favela do Dique do Pompeba, na cidade náutica em São Vicente. O nosso prazer é esse, Senhor, exultar o Teu nome, lembrar das Tuas passagens, das Tuas escrituras, dividir, Senhor, esse pão da Tua palavra com Teus servos, seja em redes sociais, seja, Senhor, em aplicativos, seja onde for, Senhor. O importante
E a realidade da vida é isso, Senhor, que nós não vende, não troca, não faz barganha e mandamos de graça e distribuímos de graça aquilo que de graça Tu colocaste dentro do nosso coração. Porque, Senhor, não me repreendas também na Tua ira e nem me castigues no Teu furor. Eu só te peço, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tu sabes que sou fraco. Sara-me, Senhor, porque muitas vezes sangro, muitas vezes sinto dor, Senhor, das feridas, das sequelas do passado que ainda ficaram sobre mim. Até a minha alma, Senhor, muitas vezes se sente perturbada, mas Tu, até quando, Senhor? Até quando, Senhor, Tu, Senhor, ainda não virás nos buscar e nos levar para o reino da Tua glória? Volta-te, Senhor, olha, livra nossa alma e nós te pedimos, salva-nos por Tua benignidade. Sabe por quê, Senhor? Porque na morte não há lembrança de Ti e no sepulcro, quem vai Te louvar? Senhor, nós já estamos cansados do nosso gemido, porque toda noite nós faz nadar nossa cama. Sim, Senhor, nadar com lágrimas que caem do nosso rosto, fervendo, Senhor, a tribulação, a dor, e a gente começa a chorar. Já os nossos olhos estão consumidos pela mágoa. Senhor, quando me olho no espelho, vejo o tanto que envelheci por causa de todos os meus inimigos, os meus perseguidores, Senhor. Mas Tu disseste, Senhor, que toda arma preparada contra nós não ia prosperar, e que toda língua que se levantasse contra nós, em juízo, nós poderíamos condenar. Senhor, eles se multiplicaram, os meus adversários. Eles estão aí, Senhor. Por isso que digo, Senhor, diante da Tua presença, com o prazer de falar das Tuas delícias, para mim, Senhor, se tivesse força no meu corpo e Tu me desse, Senhor, cada vez mais inspiração, falava da Tua palavra de dia e de noite. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos, Senhor, e andam na Tua lei. Bem-aventurados é os que guardam o Teu testemunho e o buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em Teu caminho, porque se amortinaram as gentes, e os povos maquinaram coisas vãs contra nós. Mas nós estamos aqui, Senhor, na favela do Dique do Pompeba, na cidade náutica em São Vicente, seja de madrugada, seja de manhã, seja à noite, Tu disse para nós dar fruto no tempo e fora do tempo. Abençoa o Teu povo, Senhor. Toma na Tua mão, Senhor, não só o nosso país, mas todos os países aonde tem um dos Teus servos, aonde tem muitos que Tu ainda está completando a Tua obra. Porque nós sabemos, Senhor, que o Pai quer acabar com tudo, mas Tu sempre está aí, Senhor, como advogado, se advogando, Senhor, por muitos ainda que vão ser chamados nesta graça. Senhor, toma na Tua mão o nosso Brasil, toma na Tua mão, Senhor, os presidentes, os oficiais, os magistrados, aqueles que foram incumbidos, Senhor, em ficar na frente do Teu povo, para que pudesse, Senhor, cuidar do Teu povo na terra. Mas, Senhor, como Saul eles estão diante de nós, acabando com nossas famílias, deixando o povo apavorado na face dessa terra. Muitos estão morrendo porque muitos estão matando, destruindo e dilacerando, Senhor, os nossos filhos, nossas famílias na face dessa terra. Te pedimos, Senhor, o Teu socorro para o nosso Brasil, o Teu socorro para a nossa nação, o Teu socorro, Senhor, para a nossa nação abençoada, nação de Deus, de Cristo Redentor. E Tu disse, Senhor, que quando nós batesse na Tua porta e que quando nós pedisse, Tu ia nos dar. Tu disse que tudo o que pedides ao Pai em Meu nome, Ele ia nos conceder. E nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, batendo na Tua porta de misericórdia, pedindo, Senhor, apressa-te em socorrer-nos. Apressa-te nos socorrer, Senhor, nós que moramos na beira dos valados, nas favelas da vida, que não temos condições de correr para outros lugares. Aqueles que são ricos, Senhor, aqueles que têm um poder aquisitivo, a qualquer momento, Senhor, pegam um avião e vai para outro país viver uma nova vida, uma nova esperança. E nós, Senhor, como ficaremos?
Não conseguiremos mais atravessar esse deserto deste mundo, porque já não temos força mais nos nossos artérios, porque a velhice já tomou conta de muitos. Te pedimos, Senhor, apressa-te em socorrer. Assim como naquele dia, Senhor, alguém apavorava, alguém escravizava, alguém fazia muitas coisas contra o teu povo que tu criou na face dessa terra. Uma certa noite, Senhor, uma mão misteriosa entrou dentro daquele palácio. A gente sabe que foi a tua mão, Senhor, e escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, significando, foste pesado na balança e foste achado em falta. E tu cobrou, Senhor. E o homem, Senhor, como um animal se curvou, como um animal ficou sobre o sereno da noite e comendo capim, Senhor, porque aquele que não se humilha diante de ti, tu transforma a vida dele também para o mal na face dessa terra. Protege nós, Senhor. Estende a tua mão e tem misericórdia do teu povo na terra, do teu povo que tu geraste, tu formaste e deste o crescimento, Senhor, para que pusesse estar diante da tua presença. Estende a tua mão, Senhor. Estende a tua mão para cá, Senhor, para a nossa favela do Dique do Pompeba, aqui em São Vicente. Toma na tua mão esses moços, essas moças, Senhor. Quantos moços, moças bonitos estão iludidos, Senhor, com a coisa deste mundo. E não sabe, Senhor, que uma grande destruição está à nossa frente. Mas tu, Senhor, é Deus. E tu disse, Senhor, que tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederia. Então nós vamos te pedir, Senhor, apressa-te em socorrer-nos. Guarda nossa casa, guarda nossos filhos. Livra-nós, Senhor, dessas doenças que estão chegando e dessas que já asolaram nosso corpo. Precisamos, Senhor, de ti, Senhor, como médico para nos curar, porque não temos o convênio. Toma na tua mão, Senhor, os casais, as crianças. Toma na tua mão os velhinhos. Toma na tua mão o teu povo, Senhor, e apressa-te em socorrer-nos. Faz que nem naquele dia, Senhor, em que uma cidade estava sendo apavorada pelo inimigo, uma cidade chamada, salvo eu, Senaqueribe. E o povo já vinha vindo, Senhor, aquele grande exército, não tinha condições, Senhor. No meio de 1.000 que estavam dentro daquela cidade, vinham mais de 40 milhões de soldados. E vinham, Senhor, como um formigueiro para cima de Senaqueribe. O povo se trancou. A noite chegou, Senhor, eles adormeceram, o povo de Senaqueribe. E quando acordaram pela manhã, ainda disseram, nós estamos vivos, ainda estamos vivos. E quando, Senhor, os soldados que tomavam conta por cima, Senhor, dos grandes muros, olharam, os seus inimigos estavam todos mortos, porque tu, Senhor, te mandou o anjo da morte abater o inimigo que dizia que ia destruir Senaqueribe. Tu disse que planta que o Pai plantou não seria arrancada. Tu disse que seria o nosso escudo, o nosso broquel. Tu disse, Senhor, que seria o nosso protetor e que toda arma preparada contra nós não ia prosperar. Guarda nós, Senhor. Guarda todos aqueles ainda que não conhecem a Tua palavra, que estão, Senhor, como leigo, que estão como falta de entendimento. Sabemos, Senhor, que no nosso meio, Senhor, muitos correram com o mal, mas, Senhor, Tu também viu que nesse ano de 2026, quem é trigo e quem é joio, quem correu com o lado do mal, quem trocou a Tua graça por um prato de lentilha e quem preferiu, Senhor, comer pão duro, mas não se trocou, não se vendeu por nada deste mundo, porque Tu disse para nós juntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Tu disse para nós ajuntar tesouro aí, Senhor, no reino da Tua glória, porque aonde estiver o nosso coração, ali está nosso tesouro. Tu também disse, Senhor, que não vai ter culpado por inocente, nem inocente por culpado. Sabemos que tem muito inocente, Senhor, que foram guiados pelos cegos, mas sabemos, Senhor, que tem muita gente que tinha visão do que estava fazendo, fez e ainda aconselhou outras pessoas a fazer. E hoje está aí, Senhor, o nosso Brasil,
A nossa terra abençoada em tormenta, de dia e de noite. O povo não sabe como será o amanhã, mas tu disseste na tua palavra: basta cada dia o seu mal. Livra-nos, Senhor, do mal, da predileta do cão e da fúria do adversário. Guarda-nos, Senhor, por amor do teu nome. Graças te damos por esse dia que está só começando, por essa noite que vai vir, que já veio, que já está e que vai resplandecer mais outro dia, e vem um dia atrás do outro, Senhor, e que possamos sempre vencer e ver o clarear do dia como uma esperança de um dia tu vim nos resgatar com o cumprimento da tua palavra, que iria para o Pai, e quando tivesse tudo preparado, tu voltaria para levar nós para que onde tu estiver, nós possamos estar contigo também. Dá glória a Deus, igreja.